Na número 1, a gente tem o seguinte. Um disco ligado a um motor elétrico gira a 500 revoluções por minuto, quando ocorre uma falta de energia. O disco tem massa de 40 kg e diâmetro de 75 centímetros. A falha de fornecimento de energia dura 30 segundos, e nesse tempo o disco diminui sua velocidade de rotação devido a forças de atrito. Durante tal desaceleração, o disco completa 200 revoluções. Letra A. Qual é a velocidade de rotação quando a energia elétrica volta? E letra B. Quanto tempo o disco levaria para parar caso a energia não voltasse? Bem, então a gente tem em primeiro lugar algumas informações que são que a velocidade inicial dele é de 500 revoluções por minuto. A gente tem que o disco tem uma massa de 40 kg e um diâmetro de 75 centímetros. Mas veja que essas informações elas não são relevantes para um cenário de cinemática, né? Então, na verdade, essas duas informações elas são inúteis. Outra coisa que a gente sabe é que a falha do fornecimento de energia dura 30 segundos. Então, a gente tem um ΔT, que é de 30 segundos. Depois, a gente sabe também que durante a falha de energia, a gente tem um deslocamento angular de 200 revoluções. E aí ele pergunta para a gente qual que é a velocidade de rotação quando a energia elétrica volta. Então, qual vai ser o ômega final nesse período de falta de energia, né? E notem o seguinte, em primeiro lugar a gente tem que verificar que esse tipo de problema não é razoável, na verdade, a gente supor que a aceleração seja constante. Porque o que causa a desaceleração de um disco que gira ligado a um motor elétrico, quando você desliga ele, é a força de arrasto. E a força de arrasto ela é proporcional à velocidade, ou a velocidade ao quadrado. Então, conforme vai diminuindo a velocidade do disco, a força de arrasto que atua sobre ele também diminui. Então, isso faz com que você não tenha uma desaceleração que seja linear. Mas a gente vai supor que esse seja o caso, porque é muito mais simples a gente tratar um caso de aceleração constante, né? Então, o ganho que a gente tem aqui de utilizar a aceleração constante é simplesmente porque é um caso simplista. Então, permite a gente explorar algumas coisas sem ter que se aprofundar em nenhuma solução lá que envolva cálculo. Então, para resolver a letra A, eu acho interessante a gente fazer um gráfico. Permite a gente visualizar um pouco melhor. Parece que quando a gente vai trabalhar assim com rotações, é mais difícil a gente visualizar o que está acontecendo. Então, a gente tem uma evolução angular em revoluções por minuto e a gente tem um tempo que vai transcorrendo. Que uma coisa que é importante a gente perceber é o seguinte, que as nossas unidades elas não são consistentes na questão do tratamento do tempo. Então a gente vai ter que escolher ou uma unidade ou outra. Então veja que na parte de rotações a gente não tem assim uma obrigatoriedade. Na verdade, nunca há obrigatoriedade de a gente usar um sistema de unidades específico. A gente costuma utilizar o sistema internacional, que em geral é o mais conveniente, mas aqui nesse caso ele não é o mais interessante para a gente trabalhar porque a gente vai precisar, por exemplo, as revoluções, cada revolução é uma volta completa que são 2 π radianos. Então a gente vai ficar com um monte de número quebrado aqui. Então, ao invés de eu pegar e transformar revoluções para radianos, minutos para segundos e ficar com revoluções por minuto em radianos por segundo, eu vou simplesmente transcrever aqui ΔT de 30 segundos para 0,50 minutos. Então fica mais fácil de eu fazer um tratamento em revoluções, minutos e revoluções por minuto. Então a gente sabe o seguinte, quando a gente tem lá o corpo girando lá, o motor girando antes de faltar energia, a gente tem uma velocidade que é de 500 revoluções por minuto. E em t igual a zero, falta energia e esse disco começa a perder velocidade. Em algum momento aqui, na verdade a gente sabe que são 30 segundos depois, né? Então 0,5 minutos depois, a gente vai ter que a energia elétrica volta.
Então, nesse ponto aqui, a gente tem uma velocidade angular final que a gente deseja saber. Outra coisa que a gente tem é que se a gente pegar a área embaixo dessa curva aqui, a gente sabe que ela representa o deslocamento, né? Então, nesse caso aqui, o deslocamento angular. Então, para a gente poder determinar qual que vai ser a velocidade, agora basta a gente pegar as informações que a gente tem e olhar para aquela tabela de equações lá que reproduz aquelas equações da cinemática unidimensional, né? Então, se a gente olhar lá, a gente vai perceber que tem uma equação específica, que é delta θ igual a ômega final mais ômega inicial sobre 2 vezes ΔT. Então veja que existe uma série de equações lá que a gente pode utilizar e a gente tem que fazer aquele trabalho de tentar encaixar uma equação que envolva as coisas que a gente tem, envolva aquilo que a gente quer e não envolva aquilo que a gente não tem. Então, por exemplo, aqui a gente sabe que a velocidade angular inicial é dada, o tempo é dado, Δθ é dado, ômega final é aquilo que a gente quer. Mas dentro dessas informações a gente não tem aceleração angular, a gente só sabe que ela é constante. E ainda a gente está supondo isso, na verdade. Né? Na verdade, o problema não é claro, mas a gente vai tratar aceleração constante. Né? Então, olhando para todas aquelas equações, a gente vai perceber que essa equação que eu escrevi aqui né, é a que se encaixa perfeitamente para a resolução desse problema. Então, basta que a gente isole aqui o ômega final, na verdade. Né? Então, a gente pode multiplicar por 2 dos dois lados e dividir por ΔT. A gente vai ficar com ômega final mais ômega inicial, que vai ser igual a 2 vezes Δθ sobre ΔT. Ou, a gente tem que ômega final é igual a 2 vezes Δθ sobre ΔT menos ômega inicial. Veja que o Δθ é dado, né, são 200 revoluções. E o ΔT aqui, a gente sabe que são 0,50 minutos. E o ômega i também é dado, são 500 revoluções por minuto. Então, se a gente pegar e olhar para esse termo aqui, a gente vai ficar com 2 vezes 200, que vai dar 400, dividido por 1000, a mesma coisa que multiplicar por 2, então vai dar 800 revoluções por minuto, né? Então, menos 500 revoluções por minuto, isso aqui vai dar 300 revoluções por minuto. Notem aqui que a gente tem uma medida que tem somente dois algoritmos significativos. Então, esses 800 aqui vão ter dois algoritmos significativos, né? E se a gente pegar e fazer a subtração aqui, a gente vai ficar com um resultado que vai poder ter só duas casas, né? Então, esse resultado aqui também só pode ter duas casas. A gente vai ficar com 3,0 vezes 10 na 2 revoluções por minuto. Agora, para resolver a B, a gente tem o seguinte. A gente imagina que o que vai acontecer é que você vai continuar perdendo velocidade aqui e vai chegar em um certo ponto onde a sua velocidade vai ser zero. E a pergunta é quanto tempo demora para que isso aconteça em relação ao ponto inicial, né, que seria t igual a zero aqui. Então, para a gente resolver isso, a gente percebe o seguinte, a gente necessariamente vai ter que calcular qual que é a desaceleração e supor que essa desaceleração se mantenha constante durante todo o intervalo em que a gente perde velocidade. Né? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é calcular qual que é a aceleração para resolver a B. Então, a gente sabe que ômega final menos ômega inicial é igual a alfa vezes ΔT, onde implica que alfa vai ser igual a delta ômega sobre ΔT, né? Então, ômega final menos ômega inicial sobre ΔT. Notem que a gente tem essas informações já, né? A gente tem que a velocidade angular final são de 300 revoluções por minuto e que a velocidade angular inicial são 500 revoluções por minuto. Então, dividido aqui por 0,50 minutos, a gente vai obter 300 menos 500 vai dar menos 200, dividido por 0,5,
Isso vai dar uma aceleração que é de menos 400 revoluções por minuto ao quadrado. Então veja que a gente tem revoluções por minuto no numerador, e no denominador a gente tem minuto, então a gente vai ficar com revoluções por minuto ao quadrado. Veja que o sinal negativo aqui indica que a gente tem uma velocidade que ela está decrescendo, né? Porque veja que a gente assumiu que as velocidades iniciais aqui, a velocidade inicial ela era positiva. Então se a gente tem uma desaceleração, então o sinal é similar, na verdade idêntico àquilo que a gente trabalhava lá em cinemática unidimensional, né? A gente vê que, bem, se a gente tem uma aceleração que ela faz com que você diminua a velocidade, né? Então você, em módulo, você tem uma aceleração que tem um sinal oposto ao da velocidade. Então aqui o sinal da velocidade era positivo, então como eu estou perdendo velocidade, eu vou ficar com um sinal negativo para aceleração. Agora, para a gente determinar qual vai ser a velocidade angular final, basta utilizar que ômega final vai ser igual ao ômega inicial mais a aceleração angular vezes o ΔT. Veja que essa é a mesma expressão que a gente acabou de utilizar, né? Então, o meu ômega final eu sei que vai ser zero, então eu posso reescrever isso como sendo menos ômega inicial é igual a alfa vezes ΔT. E a gente tem que ΔT vai ser igual a menos ômega inicial sobre alfa. Ômega inicial são 500 revoluções, né, por minuto. E a aceleração angular são menos 400 revoluções por minuto ao quadrado. Então notem aqui que a revolução corta com essa, 1 minuto corta com um outro minuto aqui, sobra 1 sobre minuto, então é a mesma coisa que minuto, né? Então isso vai dar que o sinal corta também, vai dar 5 quartos de minuto, que é 1,25 minutos, ou se a gente colocar só dois algoritmos significativos, né? Porque na verdade a nossa aceleração também só tem dois algoritmos significativos, 1,3 minutos. Ou a gente pode pegar esses 5 quartos, multiplicar por 60, né? Porque 1 minuto são 60 segundos, e escrever isso como 75 segundos. Certo? É isso.